Olá, amadinhas, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tudo bem com vocês, minhas queridas? Espero que sim. Espero que todas estejam desfrutando de toda essa delícia, desse manjar que o céu está derramando sobre nossas vidas. Porque a cada leitura, a cada capítulo que nós lemos, tem um mover, tem uma palavra, tem algo pontual a ser derramado sobre nós. Hoje eu não vou fazer vídeo porque eu gostaria muito de poder falar sobre essas 3 parábolas do capítulo 25 de Mateus, que é a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola da separação das ovelhas e dos bodes. São 3 parábolas bem interessantes para nossas vidas. E eu vou começar pela primeira, parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, como nós vimos, ela está no livro de Mateus, no capítulo 25. E essa parábola, ela vem logo após, ou vamos dizer até imediatamente, Jesus, ele dá aquele sermão escatológico, lá na última parte do capítulo 24, né, onde Jesus ele faz uma alerta sobre a separação entre os bons e os maus, os santos e os ímpios, e que haverá por ocasião de sua repentina vinda, né? Quando Jesus voltar, vai haver essa separação. Isso é muito interessante. E já no capítulo 25, né? Essa tal separação, ela é ainda mais detalhada nessas 3 parábolas, né? E uma delas é as das 10 virgens, né? E ali Jesus, ele utiliza a descrição de um tipo casamento judaico da época, né? Quando ele começa a falar dessa parábola para os seus discípulos, né? Ele está sentado no alto, no monte, com seus discípulos, e lá embaixo estava havendo um casamento. E aí então Jesus começa dizendo, né, que o reino do céu é semelhante como um casamento. Então eu vou dizer bem rapidamente, né, para não ficar muito extenso o meu áudio, porque eu gostaria muito de falar das outras 2 um pouquinho também, como que é um casamento judaico naquela época em que Jesus falava. Um rapaz, ele se engraça por uma moça, aí então ele vai com o pai dele até a casa dessa jovem. Lá ele paga um valor X por essa jovem, por essa noiva, e ele volta com o seu pai para então construir a tenda onde vai ser celebrado o casamento, e ali ele começa a preparar o lugar nupcial, aonde eles vão passar as primeiras noites de núpcias, e preparar também a casa, construir tudo. E tudo isso tem que ser feito pelo noivo. E esse noivo, ele deixa essa noiva, ele vai construir. Tem uma passagem na Bíblia, nossa, que eu não me lembro agora o versículo, eu acho que é João 14, que Jesus fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, né? Vou preparar-vos uma morada, e para onde eu vou, um dia vós ireis estar comigo. Eu acho que é João 14, não tenho certeza, tá? E é isso, ele vai preparar essa morada para receber essa noiva. E essa noiva, ela fica na casa de sua mãe, né? Aí ela fica na casa de seus pais. Ela imediatamente já precisa separar 10 meninas virgens para ser as suas damas de honra ou as suas madrinhas de casamento. E essas 10 meninas, elas vão morar junto com a noiva, dentro da casa da noiva. Só que detalhe, a noiva, ela tem que dormir todos os dias vestida com seu vestido de noiva, toda adornada, limpa, perfumada, maquiada, penteada, calçada. E essas damas têm que estar ali dentro do seu quarto junto com essa noiva,
à espera desse noivo. Por quê? Porque quando esse noivo ele volta para casar com essa noiva, ele não vai entrar pela porta da frente, ele vai pular a janela do quarto dessa noiva e raptá-la. Aí quando esse noivo entra, ela tem que estar pronta, ela tem que estar preparada. E essas virgens, as suas daminhas, de igual modo também devem estar preparadas. E aí quando esse noivo ele chega, ele entra, ele rapta a noiva pela janela e sai com ela. Aí então as virgens vão na frente do cortejo anunciando o casamento. Aí vem o noivo, venham para as bodas, né? E é muito linda, tem várias versões para a gente tá ministrando sobre essa parábola das virgens. Muitos ministros do evangelho, muitos grandes pregadores, cada um leva a mensagem por um caminho, mas que na verdade é um só. Tá falando de prudência, tá falando de salvação, tá falando de estarmos verdadeiramente como noiva de Cristo, preparadas, né, adornadas, para que quando o nosso grande noivo, no grande dia do casamento, ele chegar, nós estarmos prontas. E o interessante de tudo que fala nessa parábola é que todas eram virgens. O que isso quer dizer, que todas eram virgens? Todas eram virgens significa que todas eram cristãs. Todas eram crentes, era uma igreja de crente, aonde a noiva, na verdade, somos nós, né? A própria noiva, e o noivo é nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente vai estudar todo esse contexto histórico, né? A virgindade naquele tempo sempre esteve relacionada com a religiosidade e também ao sagrado. Então, na parábola, tanto as prudentes quanto as loucas, elas eram virgens. Então, assim, isso não significa que alguns perderão a salvação. Significa, na verdade, que nunca tiveram essa salvação. As virgens loucas, em nenhum momento, elas foram prudentes. E as prudentes, em nenhum momento, se tornaram loucas. A parábola, ela começa e termina com 5 prudentes e 5 loucas. Se a virgindade se refere à religiosidade, aqui nesse caso, claramente podemos perceber então que essa religiosidade não poderá salvar ninguém. Ser religioso não salva ninguém. Não basta ser virgem. É preciso amassu e andar amassar. E antes de rohamanto e ande come. É preciso ter azeite. Aleluias. As loucas eram virgens, tinham lâmpadas, mas elas saíram sem o azeite. Não basta você estar na igreja, não basta você dizer que é um conhecedor da palavra, mas ser um religioso, e andar em desacordo com o evangelho de Jesus Cristo, ser uma pessoa que engana, que mente, que levanta falso testemunho, caluniadora, fofoqueira, aringueira, briguenta, bexiguenta. Não adianta dizer eu sou crente, porque você sendo assim e não ter o azeite. O que significa o azeite para nós na palavra do Senhor? O Espírito Santo de Deus. Significa que não tem o Espírito Santo de Deus. Você até é uma pessoa que está na igreja, mas está te faltando algo ainda. Então, o que nós vimos aqui é, por não ter o azeite, que as aparências enganam. As 10 virgens possuíam lâmpadas e como o versículo 8 nos diz, saíram ao encontro do esposo com as suas lâmpadas acesas. As 10 estavam com as lâmpadas acesas. Então, assim, nesse momento, talvez fosse praticamente impossível humanamente separá-las.
Se de repente alguém encontrasse com as 10 indo para a casa da noiva para ter o encontro com o noivo, com as suas 10 lamparinas acesas, porque todas as 10 estavam com as lamparinas acesas, era impossível, humanamente falando, a gente separar as loucas das prudentes, porque elas eram idênticas. Então, amadinhas, realmente é muito difícil a gente conseguir separar alguns crentes nominais dos crentes verdadeiros. Crentes nominais são aqueles que só são de nome, de título de cristão, mas de cristão eles não têm nada. Eles frequentam as mesmas igrejas, ouvem os mesmos sermões, cantam os mesmos louvores, né? E alguns se destacam e acabam fazendo até grandes prodígios. Oram fervorosamente, pregam eloquentemente, curam doentes, expulsam demônios e dizem levar o nome de Cristo. Gente, isso tá cheio. A gente liga a TV, é o que a gente mais vê, né? Eles enganam os homens, enganam as pessoas, mas não enganam a Deus. Então, curiosamente, na parábola das 10 virgens, Jesus ele usa praticamente a mesma expressão que ele já havia utilizado lá em Mateus 7. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Aleluias. Nosso Deus é justo e naquele dia não haverá nenhum intruso dentro do teu reino. E aí então as lâmpadas, vamos dizer assim, apagaram. Se por um lado, inicialmente, é muito difícil perceber quem são as prudentes e quem são as pessoas insensatas, né, ou as virgens insensatas, há um momento em que essa diferença ela se torna duramente visível ao apagar das lâmpadas. Aleluias! O cristão nominal, com sua fé histórica, com sua fé religiosa, ele não consegue manter a lâmpada acesa por muito tempo, e muito menos no momento em que o noivo vier, porque a sua hipocrisia, a sua religiosidade e a sua aparência podem até iluminar o caminho de sua vida por um tempo, e de maneira tal que há quem o siga, achando ser ele verdadeiramente o cristão. Então, quando nós olhamos para a lua, pensa bem nisso. Durante a noite, nós ficamos admirados por sua luz, mas logo de manhã, a verdade aparece. Não há luz na lua. Não existe luz na lua. Então, toda essa verdade, ela nos vem à tona. Ela reflete uma luz que não é dela à noite. Só isso. Então, a fé histórica, ela é assim. Ela brilha por um tempo, mas nunca terá o brilho definitivo, verdadeiro da fé salvadora em Cristo Jesus. O azeite, amadinhas, ele é pessoal. Então, assim, como nós já dissemos, nesse ponto, alguns estudiosos defendem significados diferentes para a figura do azeite. Mas o mais importante de tudo é que a graça de Deus ou a presença do Espírito Santo, como alguns defendem, uns que é graça, outros que é a presença do Espírito Santo, ambos os significados, eles são insubstituíveis, indivisíveis e principalmente notórios na vida do verdadeiro salvo em Cristo Jesus. Porque quando a graça de Deus alcança o pecador, ele é regenerado pelo Espírito Santo e passa a conhecer a fé salvadora. Então esse azeite não pode dividir, ele é pessoal. A salvação, ela é pessoal, é individual. Você não pode dividir a sua salvação
com o seu cônjuge. Você não pode dividir a sua salvação com os seus filhos, porque se você dividir com os seus cônjuges, quer dizer que Deus, ele tem amante, mas Deus não tem amante, Deus tem noiva. Se nós quisermos dividir a nossa salvação com os nossos filhos, nós estamos querendo dizer que Deus tem netos, que Deus é avô, mas na verdade Deus tem filhos, Deus é pai. Então é pessoal. Você não pode dividir com ninguém e ninguém pode dividir com você a salvação. É algo que tem que partir de cada ser individualmente, né? Então, isso é muito interessante nós entendemos e compreendermos que por ser pessoal, ela é suficiente apenas para os prudentes. Os loucos, eles não têm essa percepção. E o azeite também, ele não pode ser obtido por esforço humano. Talvez as virgens loucas da parábola, elas não levaram consigo reservas de azeite, porque elas acharam que o noivo viria rapidamente. Quantas pessoas estão aí dizendo que está ouvindo há 1000 anos que Jesus vai voltar e Jesus ainda não voltou, né? Mas quando essas loucas percebem que o noivo tardou em vir, aí então elas desesperadamente tentam comprar o azeite que lhes faltava. E a parábola termina com as virgens loucas batendo a porta do noivo e sendo por ele rejeitada. Isso pode ser que elas queriam mostrar que se esforçaram para estar ali, correram em busca do azeite para que pudessem participar das bodas. Mas o esforço delas, nada puderam fazer para elas. O que isso quer nos dizer? Que o azeite é algo precioso. Você ter azeite, que é a presença do Espírito Santo de Deus contínua na sua vida, isso requer renúncia. Isso requer matar a sua carne. Isso requer renunciar à sua vontade, o seu eu. Isso requer esforço, isso requer um sacrifício que é muito mais do que humano. O Espírito de Deus, ele tem que verdadeiramente sentir que está sendo buscado, sentir que está sendo desejado, sentir que está sendo amado. Nós mantermos esse devocional por 1 ano. Pensa que foi fácil? Não, mas teve que ter um esforço de nossa parte. Nós precisamos renunciar algumas coisas ao longo do nosso dia para sentarmos, orarmos, conversarmos com o Espírito Santo para fazer esse devocional. Ter azeite requer uma vida de jejum, de consagração, de separação, requer uma vida de oração, de dedicação, requer uma vida de intimidade contínua com Deus, requer uma vida de você verdadeiramente entrar no teu quarto, fechar a tua porta, se esconder no secreto com Deus. Tem um preço a ser pago. E quando aquelas noivas, aquelas virgens, elas vão, quando elas voltam, o cortejo já se tinha ido. O tempo é agora, é hoje. Não dá para você parar no meio do caminho para ter reserva, para se encher de reserva. Você já tem que sair com o azeite na lamparina e mais uma botija de reserva. Você não vai ter tempo de pegar reserva com ninguém e ninguém vai te vender reserva no meio do cortejo, no meio do caminho, porque o noivo já chegou. E elas bateram na porta. Tem um louvor eu não lembro agora, que fala, né, que fala justamente disso. E elas batem. Abre-nos a porta, Senhor. E ele diz: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Louvado seja Deus. Então essa parábola, ela nos ensina, tem uma grande chave aqui, a prudência e a vigilância. Muitos pregadores, de maneira que eu até penso que equivocada, eles pregam apenas que as virgens loucas dormiram. Só que se a gente for olhar para a palavra, as prudentes também dormiram. Então, assim, como nós vimos anteriormente, existem muitas divergências de opiniões, de pessoas que ministram. Eu tô passando aquilo que eu entendo, tá?
Então, assim, muitos falam sobre que é só sobre o sono, que elas só dormiram. Mas não é só isso, porque todas dormiram. As prudentes, elas também dormiram. Então, uma coisa que é certa, o sono não foi o sinal de loucura na vida daquelas mulheres. Ou melhor, as virgens prudentes não passaram a ser loucas pelo fato de terem dormido. Elas já eram loucas. Então, isso quer dizer que a prudência não está, nesse caso aqui, relacionada ao sono, mas ao fato de não ter o azeite. Isto é ser prudente, é estar preparado, é possuir o azeite. E uma lição principal dessa parábola é o mandamento de vigiar. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. Então, assim, é fácil esperarmos por pouco tempo. É fácil você esperar pouco. É fácil você esperar na fila de um banco para ser atendida dentro de um pequeno espaço de tempo. Daqui 5 minutos você vai ser atendida. Então você permanece ali na fila esperando. Mas se de repente você ouvir, não, você só vai ser atendida daqui, vamos dizer assim, 1 hora, meia hora. Quantos desistem de ficar na fila? Muitos. Então a demora da volta de Cristo separa os prudentes dos loucos, os sábios dos tolos. Então precisamos ser zelosas todo o tempo de nossas vidas. O zelo temporário pela volta de Cristo, ele não serve para nada. Não pode ser algo temporário como aquelas loucas. Precisamos estar prontos. E isso pode significar uma longa espera. E muitas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento. Mas na verdade, vigiar é estar preparado para a volta de Jesus Cristo a todo tempo. É estar todo tempo preparado. Não é me aprontar para qualquer momento, não. Para um momento específico, não. É estar preparada a qualquer momento, a todo tempo. Isso até parece ser a mesma coisa, mas acredite, amadinhas, não é. Essa parábola nos ensina tal diferença. As virgens nécias esperam o noivo a qualquer momento, mas as prudentes esperam a todo tempo. Elas tinham azeite, elas estavam preparadas para uma longa espera. Elas vigiaram. Imagina você, vai para uma fila que vamos se dizer para fazer qualquer coisa. E você não leva um lanche, não leva uma comida, não leva nada. E naquele lugar você vai permanecer, vamos dizer assim, 8 horas. Se você tiver levado alguma coisa, uma bolachinha, uma aguinha, você consegue ficar esperando. Mas se você não tiver levado nada, a fome vai bater, o cansaço, você vai desistir e vai embora. Então essa é a diferença, é estar a todo tempo preparado. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Meu desejo, amadinhas, sincero, é que possamos naquele dia desfrutar do óleo, ao invés de tentar comprá-lo em sinal de loucura. A parábola das 10 virgens certamente é um alerta de suma importância para todas nós. Louvado seja Deus. Receba no teu espírito, em nome de Jesus.